Transmitir ao vivo. Muito bem. Estamos ao vivo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no canal da Síntese. Eu sou o Thiago Costa, vou atuar hoje como facilitador aqui dessa ótima conversa que eu terei aqui com essas duas pessoas incríveis. E que eu não vou nem falar nada, eu vou deixar todo mundo se apresentar, que eu acho que é melhor, e assim a gente vai conversando. A nossa conversa hoje é sobre educação, um tema que eu e o Alexandre, na semana passada, aliás, retrasada, discutimos também no YouTube. Hoje a gente trouxe um convidado especial para conversar com a gente disso, e tenho certeza que vai ser super legal. E vou pedir para vocês, que já estão aí no chat, mandar suas perguntas por aí mesmo, que a gente vai respondendo. Ale, é com você. Apresente o nosso convidado, por favor. Beleza, eu vou lá. Bom, eu estou muito feliz com esse momento. Meu nome é Alexandre Moreno, eu sou idealizador aqui da Síntese e também sou sócio do Colégio Criando Asas, lá em Birigui. Eu trabalho com educação há 17 anos e eu conheci o ano passado esse moço mineirinho, Sérgio Godinho, quando eu visitei a escola dele no outubro do ano passado, uma escola que eu me apaixonei e que hoje se conecta também à escola de Birigui, né? E aí depois a gente pode falar sobre isso, né, Sérgio? E eu queria, então, acho que a ideia aqui é a gente ter uma boa prosa, bem mineirinha, só faltou o pão de queijo, para que a gente discuta de um jeito muito gostoso educação como deve ou como deveria ser, né? Prazeroso, divertido e leve. E aí, Sérgio, eu queria que você se apresentasse, quem você é, e se quiser já emendar, começar a dizer como começou a história do projeto da Escola da Serra, seria lindo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Thiago. Bom, e principalmente obrigado aí por me chamar de moço, né? Já tem uma data que ninguém me chama de moço, mas assim, é sempre bom. Bom, boa tarde aí a quem estiver ouvindo, né? Eu tenho certeza que vai ser um papo legal e tenho certeza que todos nós vamos sair daqui hoje engrandecidos aí com essa troca de experiências e de curiosidades, de interesses aí. De gente, né, ligada em educação de alguma forma, né? Com certeza todo mundo que está nos assistindo tem algum vínculo ou forte, alguma paixão por educação. Bom, eu sou o diretor da Escola da Serra de Belo Horizonte. Hoje eu não sou mais diretor executivo, eu estou mais, digamos, na retaguarda, sou uma espécie de um diretor-presidente da escola, mas este é um projeto de 16 anos já que eu estou à frente dessa escola, e nesses 16 anos a gente vem buscando, né, um caminho de entender o que é, na verdade, a essência da educação. Porque a educação, se a gente for pensar, é um conceito ao qual foi se agregando aí ao longo do tempo uma porção de convenções, uma porção de formalismos, uma porção de fetiches que acabam por encobrir, na verdade, assim, o que é? É igual uma nuvem, né? O céu está muito nublado, você não enxerga direito o solo, então assim, é como se você não enxergasse direito o que significa a educação. Já a educação convencional hoje, já é um processo bicentenário, né? Ou seja, o avô do meu avô já estudou numa escola parecida com essas escolas convencionais. E, além disso, né, a gente vai agregando uma porção de coisas que não têm a ver com a educação, esse conceito vai se deturpando, vai se desviando, vai se obscurecendo e chega num ponto em que nós temos uma porção de gente, até às vezes muito bem intencionadas, mas que repetem coisas sem nem perguntar por quê, sem nem perguntar para quê, sem nem perguntar qual que é o sentido de certas coisas, achando que isso é educação.
quando, na verdade, muitas dessas coisas têm muito pouco a ver com o sentido de educar. Bom, vocês devem estar perguntando, bom, mas e aí? Fala então, né, concretamente. Então, eu vou contar para vocês que essa história de 16 anos nessa busca nos levou a ir eliminando, né, assim, essas coisas que não nos pareciam contribuir para a educação, nos pareciam desviá-la. E, para resumir, depois eu volto a cada uma e a gente fala especificamente, mas, para resumir, hoje a Escola da Serra é uma das escolas mais diferenciadas de todo o Brasil, e eu gosto de brincar dizendo que é uma escola cheia de não tens, mas não tem o bom sentido, né? Porque é uma escola que nós temos lá cerca de 380, quase 400 alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, mas é uma escola que não tem uniforme, não tem sala de aula, não tem quadro negro, não tem carteirinhas enfileiradas uma atrás da outra, não tem série, não tem etapa, não tem nota, não tem média para passar e não tem aula. Então, assim, é cheia de não tens, né? Isso é o que ela não tem. Mas tem um microfone aberto aí, gente, que está chegando um barulhinho aqui. Mas, continuando, então, é claro que ela não tem esse monte de coisas, e por isto, e não apesar disto, por isto, é uma escola que funciona maravilhosamente bem. Porque ela tem um monte de outras coisas que, essa sim, né, no meu entendimento, são coisas que estão vinculadas à essência do significado de educar. Por exemplo, liberdade para os alunos tomarem decisões, para poderem negociar suas trajetórias de aprendizagem, para poder discutir com o professor o tipo de avaliação que eles vão ter, para poder negociar com o professor o tempo que eles vão dedicar a cada aprendizagem, dependendo da sua maior ou menor afinidade com uma área de conhecimento, com um tema. Eles têm também o protagonismo do processo de aprendizagem, né? Eles é que estão à frente deste processo. Eles têm uma busca muito mais cheia de significado do que o normal, eles têm um alto nível de exigência, eles têm uma educação que não cuida só da cabeça, mas de todo o ser, né? Em todas as suas dimensões, seja ela a sensível, a criativa, a do autoconhecimento, a física, a da socialização, e, evidentemente, também a dimensão intelectual, né? Então, mais ou menos, para quem ainda não conhece, esta é a Escola da Serra. Aí a gente vai destrinchando daqui para frente um pouquinho. Ô Sérgio, quando eu tive aí, eu me apaixonei. Eu estou bastante conectado à educação também, não só pela educação da criançada, hoje com Criando Asas, mas também educação do adulto, né? E eu observo que nessa educação do adulto, no mundo corporativo, que se chama de educação corporativa, a gente às vezes fica lá nas empresas, essa é uma sensação, enxugando gelo, ou buscando coisas que poderiam ser resolvidas antes, por exemplo, nas histórias que você traz aqui. Vou dar uma coisa que sempre acontece. Precisamos desenvolver autonomia em 8 horas. Precisamos desenvolver protagonismo e espírito de equipe em 8 horas. De uma irrealidade assim completa, né? E quando eu ouço você falando, e aí eu queria entender se é isso mesmo, mas eu entendo que educação é um processo, né? E que o foco é nesse processo, e que muitas vezes o que acontece tanto em empresas quanto nas escolas é que o foco está só no resultado, naquele resultado Enem, vestibular, ou nas empresas bater meta, ou qualquer coisa do tipo. Faz sentido para você isso? Como você acha que conversa essa minha fala com a Escola da Serra? Bom, eu acho que é uma questão de você pegar uma ponta da linha ou a outra ponta da linha, né? Porque
quando você tem uma exigência, por exemplo, né, de uma empresa, ela necessita de trabalhadores que tenham determinadas características, bom, ela está, então, digamos, lá na ponta da linha, já é um adulto trabalhando que provavelmente não desenvolveu ao longo da sua juventude certas características que agora estão fazendo falta. E o que a empresa, então, busca, eu não estou falando, evidentemente, quando ela vai fazer uma capacitação para algum processo específico da empresa, que, né, assim, digamos, exclusivo e é um ativo daquela empresa. Eu estou falando... Ou técnico, né? Muitas vezes pode ser técnico, né? Operar uma máquina, sei lá. Exatamente. Então, aí é claro que tem que ser uma coisa muito específica mesmo. Eu estou falando mais quando essa instituição, essa empresa, busca o desenvolvimento de habilidades pessoais, né? Então, nesse caso, ela está tentando remediar algo que talvez não precisasse, se houvesse um investimento maior, mais consequente, lá no começo da linha. Porque, às vezes, por exemplo, eu vejo até famílias, sabe, Alexandre, que nos procuram muito com essa visão de resultado, né? É muito comum, é muito frequente, às vezes, um pai de uma criança de 9 anos chegar na escola, visitar e tal, aí agora, na hora de esclarecer as coisas, vem a pergunta, mas eu quero saber como é que é a preparação para o vestibular ou para o Enem. E a criança de 9 anos de idade, eu falo assim, gente... Mas quando ela tiver lá seus 17, né, 18, que for a hora disso, a gente nem sabe se vai existir Enem. A gente nem sabe se vai existir vestibular, né? Então, assim, mas ela está preocupada com aquilo que foi colocado para ela como se fosse a grande meta de um processo de educação que dura, se você for pensar hoje, apenas o que é a educação básica obrigatória, dos 4 aos 17 anos, nós temos aí 14 anos de educação obrigatória. Não é possível que esse esforço de 14 anos possa ser dirigido para uma pessoa fazer uma prova, né? Isso seria pouco demais e seria medíocre demais, né? Como objetivo de um processo educacional dessa monta. Mas esses pais, na verdade, eles embarcam, né, numa espécie de uma neurose social que é resultado, Alexandre, daquilo que eu estava colocando no começo, é resultado desse obscurecimento do que é o sentido da educação. A criança vai para a escola para quê, afinal de contas, né? É para fazer prova, é para ganhar nota. Será? Será que a criança vai para a escola para ganhar nota? Será que nota tem a ver com alguma coisa significativa em termos de educação? Ou será que não? A gente pode pensar, eu estou dando só um exemplo, um dos vários que eu poderia dar, mas ou será que a nota ela não é justamente alguma coisa que acaba contribuindo para deturpar a educação, levando um aluno, por exemplo, a 2 desvios. O primeiro, ele esquece que ele está ali buscando uma aprendizagem que, por si só, deveria ser uma coisa instigante, interessante, né, cativante para ele. Não, ele está preocupado com a nota, porque ele precisa de 7,5, ele não sabe se ele vai conseguir 7,5, ele não sabe se vai dar para ser 8. Então, assim, o foco fica completamente desviado. E depois, quando ele retorna, por exemplo, quando o professor retorna para ele a prova e ele recebe, a primeira coisa que ele quer saber, qual que é a primeira pergunta desse aluno? Eu tirei 8, eu sei, né? Ele vira para o lado buscando saber o que o colega teve. Quer dizer, ele está ali competindo com o outro, né? Ele não está ali buscando entender, né, o que ele pode melhorar naquele processo de aprendizagem dele, né? Então, assim, esses desvios todos, eles são muito complicados por causa disso. Então, voltando, se a gente conseguisse tirar, né, todo esse entulho de cima do conceito de educação e investir num processo educacional que fosse realmente o que ele deveria ser, na minha opinião, no meu entendimento, 3 objetivos apenas. Primeiro, desenvolver e contribuir para o desabrochar de todos os potenciais dessa criança e desse jovem,
os potenciais que ele já traz em si. Segundo, se apropriar dos pilares desse legado gigantesco de conhecimento que a humanidade vem produzindo, né? Então, é direito de cada aluno se apropriar da essência desse conhecimento, não é? Ele é um herdeiro desse conhecimento. E terceiro, que ele consiga desenvolver, né, este conhecimento, né, e desabrochar os seus potenciais, somar isso a uma ética e a uma sensibilidade para ser uma pessoa capaz de promover transformações sociais, né, para o bem, para um mundo melhor, para um mundo que a gente está vendo agora, está berrando, né, falando que do jeito que está indo não dá. Então, assim, essa pessoa capaz, né, de promover mudanças positivas, né, na nossa forma de conviver, de estar no mundo, de estar né, de estar com as coisas, com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com a sociedade, né, estar em sociedade, eu acho que é o terceiro objetivo da educação. Acho que se a gente conseguir essas três coisas, que é mais que precisa, né? Não? Todo mundo florescer seu potencial, se apropriar daquilo que é realmente significativo do conhecimento que foi acumulado pela humanidade e desenvolver a capacidade de transformar o planeta de uma forma ética e solidária. Para mim, está feito, né? Nossa, eu tô aqui, Ale, você tinha dito que o nosso papo com o Sérgio ia ser uma coisa maravilhosa e eu tô aqui, assim, sem ter, né, nem o que dizer, assim, porque esses ideais de educação, o Alexandre falou que chega lá na empresa e tem isso, e eu vejo isso na universidade. Eu estava agora mesmo conversando com outra professora, a gente estava discutindo o programa de algumas disciplinas, né, no curso de Publicidade e Propaganda. E aí, a minha primeira aula, numa determinada disciplina lá, de terceiro semestre, então significa que o aluno está no segundo ano, eu pergunto para eles, por que publicidade? Por que vocês estão aqui, né? E aí a professora, quando viu isso no meu programa lá, falou, nossa, que bom que você está perguntando isso para eles, porque às vezes eles chegam lá no 8º semestre e ainda não sabem disso, mas talvez porque ninguém perguntou, né? Porque ninguém fez essa pergunta, ninguém os instigou a pensar nisso, né? Então, eu fico pensando, né, para mim a palavra-chave nessa fala foi significado. O porquê que a gente está fazendo as coisas, né? Então, por que o aluno está fazendo aquilo? Qual é o sentido que aquilo tem para ele? Né? Então, é muito bom ouvir que tem gente pensando diferente. Né? E eu imagino os desafios de vocês na Escola da Serra em responder para um pai que não tem. Né? Como é que isso, né, faz vocês se sentirem e os pais, né? Esse impacto primeiro, né? Tiago, eu fico feliz de saber que você está curtindo aí o papo, mas educação realmente, eu acho que a gente pode ficar aí, né? Se tiver pão de queijo, então, aí vai noite adentro, né? Não para, porque eu acho que isso é uma coisa tão importante, tão presente, né? Você vê que não tem um ser humano que, não, de alguma forma, aí parece que não está vinculado à educação, né? Porque ele é aluno, ele é professor, ele já foi, né? Ele tem filho, sabe? Então, assim, na verdade, a gente está sempre envolvido com a educação, até porque a educação ela não é só formal, né? A educação, cada encontro, imagino o tanto que eu vou aprender, o tanto, né, que a gente vai trocar aqui hoje, né? Então, cada encontro nosso sempre nos faz crescer, né? Mas, respondendo a sua pergunta específica aí, as pessoas, quando visitam a escola, elas normalmente se surpreendem de uma forma muito positiva, né? Às vezes no começo elas assustam um pouco pelas diferenças todas que encontram lá, mas à medida que elas vão compreendendo e percebendo como que uma escola pode ser tão diferente, tão absolutamente diferente
de uma escola convencional e como ela começa a perceber, né, que as crianças lá com muito mais, né, espaço de liberdade, espaço de autonomia, com muito mais protagonismo, independência, elas, ao mesmo tempo, são tão serenas, são tão afetuosas, né? Tudo é tão tranquilo. É uma escola silenciosa, tranquila. Você chega, a gente não tem sala de aula, eu expliquei, né? A gente tem salões de aprendizagem que cabem em cada um deles 96 alunos. Mas vocês devem falar, nossa, 96 alunos, deve ser uma balbúrdia. Nada de balbúrdia. É tranquilo, é razoavelmente silencioso. Eu estou falando razoavelmente silencioso porque os nossos alunos, ao contrário dos alunos da escola convencional também, eles podem e devem conversar com os colegas. Porque na escola convencional se desperdiça um recurso didático fabuloso, né, que é a ajuda colega a colega, né? Todos nós, com certeza absoluta, e cada um dos nossos ouvintes aí, assistentes aí, já teve a experiência de, quando estudava, estar muito confuso com alguma questão que estava sendo colocada para o professor, e ele apelou para um colega na hora do recreio, e o colega conseguiu explicar para ele aquilo lá, esclarecer a dúvida com muito mais clareza do que o próprio professor. Todo aluno passa por essa experiência, né? Então, isso é um recurso didático muito poderoso, só que ele é impossível de ser usado na escola convencional, exceto, como eu disse, por exemplo, no intervalo, né? Porque durante a aula, como tem um professor falando, se o aluno cochicha, mesmo que seja a respeito do que está sendo ensinado, ele atrapalha o raciocínio do professor, então leva uma bronca. Agora, lá na Escola da Serra, não tem aula também, né? Então, os alunos negociam que vão estudar e assumem a frente do seu processo de aprendizagem. E então, quando eles têm alguma dúvida, o primeiro recurso de, digamos, solução dessa dúvida que eles têm são os colegas. Eles trabalham em mesas, também não tem carteira, eu avisei, né? Eles trabalham em mesas de 4 lugares. Então, o primeiro recurso de esclarecimento de dúvidas que eles têm são os próprios colegas, né? Então, eles podem e devem conversar, trocar essas ideias, o que é importante para quem está ali sendo esclarecido numa dúvida, mas é super rico também para aquele colega que está esclarecendo a dúvida do outro, né? Porque quando ele é capaz de ensinar, ele complementa ali a sua própria aprendizagem, né? Ela passa a fazer mais sentido para ele, ele organiza ela melhor para passar para o outro, né? Então, assim, é um processo muito rico que é possível lá nessa escola. Então, você chega lá nesses salões com 90 e tantos adolescentes, lá, por exemplo, de 14, de 15, 16, de 12 anos, né? Os salões também não são seriados, a gente não usa série também, né? Então, são de grupamentos de 3 anos, que a gente denomina ciclos. Chega lá nesse salão e você vê todo mundo lá compenetrado, um ou outro lá está descansando, porque esquentou a cabeça, é normal também, né? Então, você vê todo mundo lá compenetrado, direitinho, tranquilo, sereno, alguns explicando para o outro, outros estudando profundamente, né? Sozinhos e tal, tudo tranquilo. As pessoas começam a perceber, então, que é sim possível um outro caminho para a educação. É sim possível e é bonito. É bonito e dá resultado. Agora, é bonito demais, né? É bonito demais, né? Pode te convidar para você ver assim que acabar a pandemia, que você vai ficar encantado também. Eu já estou encantado. E aí eu Nós vamos junto, Ale. Nós vamos junto. Ô, Sérgio, eu queria aproveitar essa sua fala, porque acho que vale a pena você trazer 2 questões que eu sei da escola que são importantes para amarrar isso. Um são os pilares, não sei se você chama de pilares ou princípios que sustentam a escola, e outro, como você já falou dos grupos, que eles sentam que não tem aula, né? Como, se não tem aula, como é que é? Roteiros de aprendizagem, talvez valha a pena contar um pouco dessa dinâmica,
para não ficar a sensação que sempre eu escuto, que assim, então faz o que quiser, eu estava aí no dia e você falou para mim, agora é hora do intervalo. E aí não tem sinal. Então, intervalo, a criançada, os adolescentes vão embora. E daqui a pouco eles voltam, né? E ninguém fica correndo atrás dessa galera chamando. Então tem essas coisas simbólicas, assim, que são lá da época da escola do sinal da indústria ainda, que está vigente ainda, inclusive, e que são tão marcantes, tão profundas. E acho que tem outra história da Escola da Serra que vai do pequenininho até o último do ensino médio. Não é assim uma escola que cuida só do pequeno, né? Vai de cabo a rabo. O que mostra que deu certo, né? Dá certo o modelo. E Ale, acho que tem várias coisas para você podia... Fala aí, Vou Thiago. complementar, porque a gente já tem perguntas do pessoal que está nos assistindo. E aí tem uma pergunta aqui da Vanessa Grassi. Muito obrigado, Vanessa, de estar aqui com a gente. A Vanessa, ela diz que ela é leiga no assunto, mas que se interessa muito por educação, que vai bem no que o Sérgio estava dizendo, que educação é algo de todos nós, né? E ela queria saber mesmo dessa prática, né? Como é que alia esse mundo ao mundo obrigatório, ela coloca entre aspas aqui, curricular, né? Então, acho que complementa aí essa pergunta do Alê. Beijo para Vanessa, que foi minha colega de escola, que eu amo. Que bacana. Olha, Vanessa, obrigado pela pergunta, obrigado, Alexandre, obrigado, Thiago. Vou tentar ver se eu faço um apanhado aí, se eu esquecer de alguma ponta, vocês me puxam a orelha aí. Eu vou começar ainda lá pegando um gancho lá daquela história do pai que chega lá querendo que o filho seja preparado para o vestibular, né? A filha, o filho com 9 anos de idade. Na verdade, né, e aí eu vou falar também dos pilares que o Alexandre propôs. Porque, na verdade, o que a gente coloca para esses pais é que ele não deve pensar em educação como um projeto de futuro, porque isso pode parecer até uma anátema, vou falar uma coisa dessas aí, né? Mas, porque as pessoas estão acostumadas com isso também, né? Falar assim, porque eu educo meu filho porque eu quero que ele seja, eu quero que ele seja, tudo lá quando ele for adulto, né? Quase como se essa pessoa não fosse agora, né? E, na verdade, toda criança, todo jovem, ele é hoje. E ele precisa ser respeitado, né, no seu jeito de ser, nos seus desejos, nas suas curiosidades, nas suas buscas e nos seus desafios hoje. Então, o que a gente entende na Escola da Serra? Que a gente não educa para o futuro, não. A gente educa para o presente. Eu quero preparar cada um de nossos alunos, independentemente da idade, tem ele 2 anos, 7, 11 ou 16, eu quero preparar cada um dos nossos alunos para que ele seja capaz de encarar os desafios que são próprios da sua faixa etária e que ele saiba encarar esses desafios com tranquilidade, com confiança, com discernimento e com preparo. E se eu ensino esse aluno a cada dia a enfrentar esses desafios, que são os desafios naturais da sua idade, dentro dessa forma, porque ele entenda que desafio na vida não é a exceção, é o normal. A nossa vida é um desafio atrás do outro, não é assim? E é isso que é viver, é isso que é a vida, né? Essa série infinita de desafios. Então, se a gente contribui para que os nossos alunos aprendam, primeiro, a encarar os desafios como uma coisa natural. Segundo, a se prepararem bem, profundamente para esses desafios, com seriedade. Terceiro, para que eles tenham desenvolvido a confiança, né, de que são capazes de enfrentar os desafios. E que a melhor forma de enfrentar os desafios é a serenidade, é a tranquilidade, o estresse, arrancar cabelo. Isso não é uma forma produtiva de enfrentar desafios? Bom, essa pessoa vai se acostumando cada vez mais a ser capaz, não é mesmo? Começa lá com um desafiozinho de uma idade bem pequenininha, que é, por exemplo, amarrar o sapato,
né? Isso para uma criança pequena pode ser um desafio gigantesco, não é mesmo? E quando ela conseguir, nossa, vai ser uma alegria imensa, uma realização imensa, porque é o desafio proporcional à idade dela. Então, se ele vai acostumando a sempre fazer isso, né, a se fortalecer nesse processo de enfrentar desafios, um dia, quando ele estiver lá pelos seus 17 anos, lá no horizonte dele, natural, próprio para essa idade, vai aparecer uma coisa, se ainda existir, chamada vestibular, ou chamada Enem. E para ele vai ser apenas mais um desafio. Só isso, só mais um daquela série infinita de desafios que ele já enfrentou e que vem pela frente ainda, não é? Então, assim, ele vai encarar aquele desafio naturalmente, como encarou os anteriores, como vai encarar os seguintes. Uma coisa que eu falo, às vezes, quando o pai fica meio assim, eu falo, venha visitar nossa escola, se você quiser, na sexta-feira anterior ao Enem. O Enem é num domingo. Venha aqui na sexta-feira e percorra o salão do ensino médio. Lá vão ter 96 alunos, e desses alunos nós temos lá uma porção que estão iniciando o ensino médio, né? Outros estão no meio, e tem uma turma que está no último período, no último ano já, e que então são aqueles que possivelmente vão fazer o Enem. Entra no salão, não tem nenhum problema, lá a gente pode entrar nos salões, eles estão acostumados com isso. Percorra lá o salão, né, discretamente, lá para não perturbar, mas percorra e tente identificar quais são os alunos que vão fazer o Enem daí a 2 dias. Ninguém vai conseguir. Porque nenhum deles vai estar arrancando o cabelo, nenhum deles vai estar falando que está com dor de barriga, que está com dor de cabeça, nenhum deles está sem ar, está estressado. Eles todos estão lá fazendo os roteiros que negociaram com seus professores, naturalmente, tranquilamente. E mais, na segunda-feira, você volta lá, todos que fizeram o Enem no domingo vão estar lá na segunda-feira continuando os roteiros de pesquisa que estavam fazendo na sexta. Porque eles não estão na escola para fazer Enem, eles estão na escola para crescer, para aprender, para evoluir, não é? Então, assim, isso é um dos pilares que a gente tem, sabe, Alexandre? Na verdade, eu posso te dizer que a gente entende como pilar da nossa prática que ela é toda sentada nas relações. A gente entende que o fundamental na educação, o professor Pacheco é um que fala isso sem parar, a coisa mais essencial num ato educativo são as relações que existem lá nesse ambiente. Nós entendemos também que o ambiente ele é um terceiro educador, porque a forma como ele se ele é limpo, se ele é aberto, se ele acolhe, se ele é alegre, se ele é acolhedor, se ele oferece espaços de convivência, né? Ele de alguma forma, ele está mandando mensagens, né? Nós, lá na escola, por exemplo, você vai encontrar pouquíssimas portas fechadas. Eu lembro que no início ficavam alguns professores preocupados. Mas, por exemplo, eu lembro quando a gente comprou aqueles projetores multimídia, né? Na época era uma coisa caríssima, ainda é um pouco, mas na época era uma coisa do outro mundo, né? E a escola também no seu início, com, né, as finanças aí muito apertadas. Aí, quando chegaram os 2 primeiros que a gente comprou, eles falaram, eu vou te mostrar um modelo, vou trazer uma fotografia de um modelo que tem na outra escola que eu dou aula, que é uma gaiola, que você põe esse negócio por dentro. Eu falei, eu não quero isso não, hein? Não, porque aí você põe um cadeado. Eu falei, Deus, um livro de cadeado, o que eu vou fazer com isso? Não, porque esse negócio é muito caro, como é que você vai fazer? Eu falei, eu vou deixar ele onde ele tem que ficar. Uai, mas e aí? Eu falei, que mensagem você quer que eu passe para os nossos alunos? Que a gente confia neles ou que a gente não confia neles? Qual mensagem que você acha que vai ter um poder educativo e qual mensagem que você acha que vai ter um poder deseducativo? E assim vai, né? São N demonstrações, né, que você dá, né, de que tipo de relação que você quer ter. E a confiança, ela, para mim, é a mensagem fundamental. Eu confio em vocês, eu quero confiar em vocês, eu
eu faço uma aposta, né, de que vocês merecem essa confiança. E existe uma coisa que se chama isomorfismo em educação, né, que é a tendência das pessoas de retribuírem aquilo que elas recebem. Se elas recebem uma demonstração de confiança, elas naturalmente vão buscar responder àquilo, né? Elas vão querer também participar daquela relação de confiança, mostrando que são capazes disso. Então, assim, essa é outra coisa. Uma outra coisa que a gente tem lá como pilar essencial é o significado da aprendizagem. Porque se você aprende uma coisa que você nem sabe por que você está estudando, cá entre nós, como é que você vai aprender de fato aquilo, né? Acho que é quase que impossível você se motivar a aprender uma coisa que não faz um pingo, não faz sentido nenhum, né? Não tem pé nem cabeça. Então, a gente organiza o nosso currículo de uma forma que proporciona uma compreensão do porquê se estuda o que se estuda. Um outro pilar que a gente também tem na escola é a autonomia, é o protagonismo, ou seja, nós entendemos que não tem nada mais importante que uma escola possa contribuir para que um aluno desenvolva do que a autonomia. Porque autonomia, o que é autonomia? Né? Vem do grego, na verdade, né? Uma palavra composta em grego, autonomos, auto próprio, nomos, regra. Então, autonomia, regra própria. E é interessante como que essa palavra que significa regra, que às vezes traz na cabeça da gente uma ideia de cerceamento, né? A regra limita, né? Mas como é que a gente associa autonomia com liberdade, não é mesmo? Você fala autonomia, todo mundo pensa em liberdade. Parece uma contradição, mas não é. Porque quando uma pessoa é capaz de definir para ela mesma, para si mesma, as regras, as próprias regras, né? As regras de conduta, as regras que ela vai seguir para conviver de uma forma sadia com as pessoas, respeitando o espaço de cada um, né? Ocupando os espaços do mundo que ela tem direito de ocupar. Quando sou eu mesmo que defino essas regras, eu fico livre da imposição de regras pelo outro. Eu já pus as minhas regras, não tem que ninguém vir me falar o que eu tenho que fazer. Eu já mostrei que eu sei fazer. Então, por isso que a ideia de autonomia ela traz tanto essa sensação e esse sentido de liberdade, né? Então, assim, se uma escola consegue contribuir para que os seus alunos desenvolvam autonomia, a capacidade de se governar, de tomar decisões que façam sentido para os seus projetos de vida também, né, que sejam solidários, o que mais? Ele vai sozinho, ele não precisa de ninguém lá fustigando, né, para que ele siga. Então, assim, esse é um outro pilar super importante, né, que a gente abraça lá na escola. E, como eu já falei também, né, eu acho que, por fim, aí, é a ideia de que a educação ela tem que ser uma coisa global, né? Assim, uma escola não existe só para a cabeça. Frei Beto estudou lá no mesmo prédio onde hoje é a Escola da Serra, porque lá já foi um convento dominicano. E um dia ele foi visitar a escola e numa conversa lá ele contou, eu não sei se era um artigo que ele tinha acabado de escrever ou se era um caso que ele estava contando, mas ele falou assim que quando ele vê um ônibus escolar passando na rua, ele acha que aquilo traduz a imagem, assim, que é a imagem perfeita para traduzir o que é a escola, né? Porque do lado de fora, no passeio, você vê um ônibus escolar passando, você só enxerga as cabecinhas pelas janelas, né? Então é como se você estivesse levando para a escola um monte de cabeça. Mas, na verdade, a escola é responsável, tem que ser responsável por um ser humano que está ali. E esse ser humano, ele tem N dimensões que precisam, todas elas, da atenção da escola, todas elas têm, né, a escola precisa de estar presente e contribuindo para que desabrochem, para que a gente tenha seres humanos cada vez mais capazes, cada vez mais felizes, cada vez mais... Eu vou voltar só numa questão, porque a Vanessa perguntou sobre o conteúdo, né? E aquela história do conteúdo obrigatório que o MEC pede, ou impõe, sei lá, qual que nome é esse.
E acho que é legal falar dessa história do conteúdo, porque provavelmente é uma das grandes preocupações das famílias, mas eu sei aí como vocês tratam, acho que valeria contar sobre a relação com o conteúdo e com todos os pilares, né? Claro, com certeza. Com certeza. Vanessa, eu não esqueci de você não, tá? É só que às vezes eu falo demais. Dou volta, né? Mas olha só, Vanessa, o Brasil tem uma das legislações educacionais mais modernas, mais avançadas e mais libertárias de todo o planeta. Foi a nossa LDB, que foi promulgada em dezembro de 96, ela foi capitaneada por Darcy Ribeiro, e Darcy Ribeiro era quem era, né? Aquele vulcão de energia, aquela pessoa, né? Aquela cabeça assim, fantástica, aguçada, né? Aquele desejo assim, de transformar esse país num país mais justo, mais bacana, né? Uma pessoa muito bonita. E ele que esteve à frente desse projeto de legislação, né? Ele falava uma frase importante, que era que ele queria muito que a nova LDB ela devia ser uma legislação com poucos artigos, porque ele falava que é uma legislação que precisa de fazer duas coisas: abrir espaços e não atrapalhar. Quem dera todas as legislações fossem assim, né? Mas ele conseguiu, de fato, claro, ele capitaneando, né? Foram milhões de pessoas que participaram dessa construção. Mas acabou que a LDB se tornou uma peça muito enxuta mesmo, né? Ela tem 90 e pouquinhos artigos, 93, se não me engano, artigos, muito enxuta, e que traz um nível de autonomia absolutamente sem precedentes para as escolas. E então, assim, o que nós fazemos na Escola da Serra hoje está muito mais de acordo com o espírito da LDB, que está em vigor desde 96, do que o que fazem hoje as escolas convencionais. Elas estão mais afastadas do espírito da LDB. E outra coisa, você pode estar se perguntando assim, mas se tem essa lei, por que as escolas, então, não alçam voos? Sabe por quê? Por dois motivos. Um deles é aquela síndrome do passarinho na gaiola, né? Você bota o passarinho preso muito tempo na gaiola, um dia você abre a porta, ele não tem mais coragem de sair, ele não sabe mais voar. E outro é porque mudar não é uma coisa fácil. A escola, como a gente estava falando no início, é uma instituição extremamente cristalizada. Ela é endurecida, ela é muito fossilizada. E qualquer mudança, né? Porque é tudo muito rígido, os processos são muito já consolidados, então é muito complicado de mexer. Então, assim, para você mexer numa escola e se mudar uma escola, você precisa de sacudir a estrutura dela, né? Quando as pessoas falam, porque mudou a escola, que vai fazer ali sala de aula invertida, fazer um espaço maker e tal. Bom, tudo bem, eu acho que toda busca é interessante, mas isso não muda a escola, isso não muda a forma da escola educar, né? Na verdade, isso traz talvez um oxigêniozinho lá, mas não muda. A mudança tem que ser estrutural para você chamar de mudança. Então, assim, e você mudar a estrutura significa você ter coragem de encarar ali uma possibilidade de tirar as pessoas um pouco do seu eixo, né? De você talvez assustar algumas famílias, de você talvez gerar certas resistências, incompreensões, inseguranças, né? Isso tudo é uma coisa que naturalmente vem com mudança, com processo de mudança. Então, assim, numa escola particular, isso é um risco grande, né? Porque você mexer pode, né, de alguma forma, gerar uma insegurança, o pai tira o filho e a escola se vê numa dificuldade de sobrevivência, né? Então, mudar uma escola particular já consolidada, só se houver um desejo assim, monumental da equipe dirigente de fazer isso e a consciência de que ela vai estar assumindo alguns riscos. Mudar na escola pública seria mais fácil, porque não tem aí o risco, né, de vida da instituição,
mas o poder público, né, a esfera pública tem outras dificuldades. Mas na área pública eu entendo que a mudança é mais possível. Agora, na área particular, mais possível, e a gente tem iniciado um processo na Escola da Serra de apoiar educadores que buscam a mudança e não querem passar por 15 anos de escorregões, tropeços e agruras como nós passamos, né, para poder alcançar o que nós alcançamos. Não foi fácil, né, mas foi um processo muito instigante, muito bonito, mas não foi fácil. Mas a gente está passando, né, tá começando a fazer isso, e a gente entende que escolas que comecem já novas, escolas privadas que já comecem com essa proposta nova, aí não tem nenhum problema, você já começa diferente, né? Tem até interessados, né, que estão nos procurando, que já tem uma escola bastante antiga, tradicional e tal. O que eles estão pensando em fazer? Abrir uma nova escola, né? Ou seja, seriam os mesmos donos, de forma que ele possa começar uma nova sem balançar a velha. E aí, quem for interessado em passar para a nova, vai passando, né? Então, quer dizer, são estratégias diferenciadas aí para conseguir isso. Agora, só para finalizar, então, arredondar essa pergunta. Parece que travou a internet do Sérgio. Sérgio, tinha dado uma travadinha. Volta. Travou, mas voltou. Já voltou. Eu estava falando que só para arredondar, então, esta resposta e deixá-la bem clara, é importante entender que a gente faz totalmente diferente, mas a gente cumpre com absolutamente todos os requisitos que a legislação federal, estadual e municipal colocam. Nós somos uma escola autorizada, credenciada, fiscalizada, então, sabe, a gente faz tudo o que as escolas convencionais fazem e mais um pouco. E fazemos dessa forma, né, que assegura com que os nossos alunos não enxerguem a educação como um purgante que são obrigados a descer goela abaixo, né? Mas eles enxergam a educação como uma busca, né? Uma busca interessante, onde eles são autores dessa busca. E, só para finalizar, nosso nível de exigência é brutal, porque, diferentemente de qualquer escola que para criança ou adolescente ir para frente, ele tem que chegar em 60% de domínio dos conteúdos ou do que seja lá, na nossa escola não tem nada disso. Nós entendemos que se está no programa da escola, é porque a escola entende que aquilo é direito do aluno, então ele vai alcançar 100% de domínio daqueles conteúdos, daqueles objetivos de aprendizagem em todas as áreas. Isso é condição sine qua non para que ele evolua para o próximo ciclo. Agora, ele vai fazer isso no seu ritmo, no seu tempo, com a trajetória que ele definiu junto com o seu professor, né? Sem estresse, sem arrancar cabelo, mas vai fazer, porque é direito dele. Então, quer dizer, é uma escola que, ao mesmo tempo, tem esse nível absurdo de exigência, é como se a escola obrigasse todo aluno a passar com 10, né, com 100. Sim, é exatamente isso. Só que ele vai fazer isso com serenidade, com tranquilidade, no seu tempo. Espero ter respondido agora, Alexandre. Com certeza. Gente, tá o nosso bate-papo aqui, então quem me vê olhando para baixo aqui é porque eu estou olhando para as pessoas que estão aqui querendo conversar com a gente, e está muito legal porque está animado aqui, né? Tem bastante gente assistindo e muita gente comentando. E aí, deixa eu ver aqui, né? Primeiro, tá todo mundo querendo fazer excursão já para a escola, né? Já está aqui, já tem propostas aqui, as pessoas pedindo, me leva, vamos fazer uma excursão, já está acontecendo tudo isso. Eu acho que isso, na verdade, mostra um pouco como nós, adultos,
fomos oprimidos pela escola tradicional, e quando a gente ouve uma história como essa da Escola da Serra, a nossa vontade é voltar correndo e falar, será que eu posso voltar a ser, né, criança de novo e aprender de novo desse jeito diferente, tranquilo, sereno? Mas aí as pessoas estão perguntando aqui sobre esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, né? E estão muito curiosas em saber como é que vocês aí na Escola da Serra estão lidando com isso. Ótimo, excelentes perguntas. Bom, primeiro sobre visitar a escola, a gente adora receber a escola, a gente recebe muita visita, então fiquem todos convidados, assim que a gente, né, retomar as atividades presenciais e as coisas estiverem seguras, basta ligar e agendar um dia, né, para vocês irem lá conhecer. Por enquanto, para pessoas interessadas, né, em conhecer a escola, porque estão né, interessados em levar os filhos para lá, a gente está quebrando o galho da visita com uma visita virtual, né? Uma visita assim que a gente mostra os espaços, conversa um pouco, explica um pouco, mas nada como presencial, né? Então, ficam todos convidados para a época mais adequada. Agora, essa pandemia, eu acho assim que apesar da tragédia que ela representa para muitas famílias, né, apesar das perdas, inclusive de vidas, né, que ela provoca, na verdade também ela nos traz desafios cuja busca de superação também pode nos levar a descobrir melhores formas da gente estar no mundo, né? E o que a gente tem feito, eu acho que é uma busca comum a praticamente todas as escolas, desde que começou esse confinamento, aliás, isolamento, e a escola, as atividades presenciais foram suspensas, nós nos organizamos para oferecer aos nossos alunos alternativas para que eles continuassem desenvolvendo as atividades em casa. A gente tinha uma vantagem muito clara nisso aí, era que simplesmente nossos alunos já estão acostumados a trabalhar assim. Eles já trabalham com independência, eles já trabalham com protagonismo, eles já têm iniciativa, eles não ficam de braços cruzados esperando alguém mandar eles trabalhar, né? Então, assim, nós precisamos que os professores se organizassem, porque como estava muito no início do ano ainda, né? Foi no início de março, né? Como estava muito no início do ano, a gente ainda estava em fase de diagnóstica, porque no início de cada ano a gente se demora um tempo bastante grande para entender cada um de nossos alunos, em que pé que ele está, em cada área de conhecimento, para que ele possa, então, seguir sua caminhada a partir dali. Então, é um processo em si também muito rico, não é uma perda de tempo, né? É um processo também já de aprendizagem, já de diagnóstico, de metacognição, inclusive, que é super rico. E a gente estava ainda finalizando esse processo quando fomos obrigados a interromper as atividades. Então, nós demoramos um tempo aí para poder definir, porque, veja bem, cada aluno nosso tem o seu cardápio, né? Não é simples, você não é só preparar o professor e falar, você vai agora fazer uma atividade para a sua turma, não é assim, né? Cada um de nossos alunos está em um ponto diferente, né? E isso, na nossa rotina, é muito tranquilo de gerenciar. Quando a gente passou para esse esquema virtual, a gente teve que levar um monte de outras variáveis em conta e ajustar essa forma de funcionar para que ela fosse tranquila de ser realizada em casa. Demoramos, né, um tempinho, 10 dias, 2 semanas para isso ficar bem redondinho, e desde então tem funcionado bastante bem, né? Bastante bem. Agora, o que eu vejo de aprendizagem para isso, não só da nossa escola, é que eu imagino que essa ideia de ensino remoto, de uma aprendizagem, né, assim, à distância, eu não acredito que isso vá desaparecer com o desaparecimento do confinamento, sabe? Eu acho que isso foi uma experiência que veio para ficar, parcialmente, é claro,
Mas, assim, eu não acho que a escola volte agora a ser 100% presencial e vá simplesmente abandonar um conhecimento que ela foi obrigada a desenvolver. Não é uma estratégia que tem momentos, que pode ser usada de forma a enriquecer todo o processo. E uma outra coisa que eu estou entendendo também é que ninguém sabe exatamente quanto tempo que essa pandemia vai durar. Eu estou falando durar, não talvez este período de isolamento, mas, sabe, tem gente achando que vai haver outras ondas, né? Tem gente achando que talvez a gente passe por uma fase assim longa, relativamente longa, de confinamentos intermitentes. Ninguém sabe direito o que vai acontecer. Falou em, falou em pandemia, veio uma tosse aí. Mas, então, assim, pode acontecer que a gente tenha períodos em que, de novo, as crianças estejam em suas casas e as escolas vão estar mais preparadas para atendê-las, né? E tanto mais estarão preparadas, quanto mais elas sejam escolas que buscam desenvolver a autonomia dos seus alunos, né? Quanto mais o que eles estudam sejam temas de significado para esses próprios alunos, quanto mais iniciativa eles tenham. Então, assim, quanto mais a comunicação com os alunos e com as famílias seja próxima, seja solidária, seja respeitosa, mais baseada na confiança. Então, assim, a gente acha que educar para a autonomia vai passar a ser, isso é uma opinião minha, vai passar a ser uma demanda, vai passar a ser uma necessidade, e não algo que algumas escolas, como a Escola da Serra, né, coloca como objetivo maior da aprendizagem. Neste aspecto, inclusive importante adiantar que a gente está estudando a possibilidade de oferecer, principalmente a redes públicas, né, que parece que, pelo que a gente tem levantado, as redes públicas estão tendo mais dificuldade de encontrar alternativas viáveis e consistentes. Nós estruturamos um projeto, está praticamente pronto, que a gente deu o nome de Aprender em Casa. A gente está fazendo isso em parceria com uma escola, uma instituição chamada Learning One-to-One, que é uma instituição, uma fundação associada a uma escola na Colômbia, que tem um projeto de educação maravilhoso, avançadíssimo, parecidíssimo com o que nós fazemos na Escola da Serra, e é muito impressionante como que em 2 países, né, distantes, 2 escolas por caminhos completamente diferentes chegaram praticamente no mesmo lugar. Então, nós estamos fazendo isso em parceria, e a ideia é o quê? É oferecer para o poder público uma proposta de educação viável de ser realizada em casa, que mantenha a escola, digamos, em funcionamento, né? Ou seja, os alunos vão continuar aprendendo em casa de uma forma mais prescritiva, mas que, ao mesmo tempo, leve esse aluno a desenvolver a sua autonomia, né? Evidentemente, desde o começo, a gente está falando que isso é um processo, né? Não se faz isso aqui estalando o dedo, mas que isso vai dar oportunidade aos alunos de experimentarem o que é ele assumir o protagonismo do seu projeto de aprendizagem, do seu processo de aprendizagem, vai mostrar para as famílias que uma outra educação é possível e vai mostrar para o professor também, né, que o aluno é capaz de realizar uma aprendizagem super convincente através de um outro jeito, não aquele da aula expositiva. Então, a gente está pronto para oferecer isso, esperando, eu acho que semana que vem a gente começa a mandar propostas aí para a Secretaria de Educação, para tudo quanto é canto, para ver se alguma se interessa em adotar isso aí, que eu acho que vai ser muito bacana. Eu queria pegar a sua última fala de professor e passar também para o Alê, que faz um trabalho muito legal de formação de facilitadores, porque é uma das perguntas que apareceu aqui, do desafio de formar professores nesse novo modelo, porque os professores também
foram treinados para uma outra situação, né? Para uma postura monolítica, né? De ficar ali como ele sendo o transmissor e tudo mais. Então, queria ouvir um pouco de vocês, do Alê, nessa questão de formar os facilitadores e depois como é que alguém se torna professor na Escola da Serra. Na verdade, aqui a gente entendeu que era importante, como a gente trabalha com uma abordagem muito específica, que é a abordagem centrada na pessoa, que nasceu com o Carl Rogers, a gente entendia que existem muitos experts, muitos profissionais que dizem que são bons e que talvez até sejam mesmo, eu acredito, mas que para atuar junto com a síntese era importante que essas pessoas passassem por uma imersão aqui dentro para entender o que era facilitação, que a gente está falando de facilitar processo de aprendizagem por essa abordagem. Então foi daí que começou. Não significa que todo mundo que passe pelo processo acaba atuando com a gente. Nem sei quanto % fica, mas não é muito não. Porque é uma mudança de comportamento também, que acho que é um pouco do que o Sérgio vai falar, mudança do jeito de pensar, o jeito de agir, sair dessa história de apaixonado pela própria voz, para ficar dando aula, para ficar dando palestra. Então, ele muda o eixo, a facilitação, ele muda o eixo, né? O grupo é o centro, as pessoas são o centro, não é mais ele, né? E alguns não querem, e também acho que tá tudo bem quem não quer, só com a sua vida, né? Só não vai, esse que não quer, não vai trabalhar com a gente, e também acho que também tá tudo bem, tem espaço para todo mundo. Então, acho que começou dessa angústia para a gente não cair no modelo de dar aula, que é um modelo que, assim como o Sérgio, eu também não acredito. Não tem como ficar dando aula para adulto, ficar lá falando. Então, é outro jeito de se organizar. Mas fala aí, Sérgio, acho que é... Olha, foi rápido. Eu não sei se vocês conhecem o programa dele na Síntese, eu sou um ouvinte assíduo aí dos podcasts dele, que eu acho super bacanas, assim, muito pontuais, mas muito claros, muito instrutivos, né? Então, recomendo. Mas na Escola da Serra, eu acho que quem fez essa pergunta aí percebeu direitinho, né? Não existe faculdade que eu conheça que prepare um professor para atuar desse jeito diferenciado. E é uma coisa complicada, porque enquanto a universidade continuar formando professores para dar aula do jeito, digamos, antigo, do jeito convencional, esse professor ele vai ter muito poucos instrumentos para mudar, porque a nossa tendência é fazer o que foi feito com a gente, né? A gente tende a reproduzir, eu tendo a entender que educação é aquilo que eu recebi, então eu tendo a querer passar aquilo que eu recebi. Então, assim, a universidade, se ela não muda, ela contribui para perpetuar uma forma de educar que, cá entre nós, hoje parece que já está todo mundo convencido que já deu, né? Teve um papel, mas assim, que, puxa vida, nós estamos no século XXI, gente, né? Esses meninos são outros meninos, eles não podem ter interesse pela mesma educação pela qual meu bisavô teve interesse, né? Então, assim, tem alguma coisa que precisa de mudar rápido. Mas, assim, infelizmente, ainda, né, eu não conheço alguma... Isso aí é um folder da escola, a gente começa com essa provocação. Abaixa um pouquinho, Alexandre. Aqui, ó. Seu bisavô estudou neste modelo, né? E a pergunta em seguida é lá embaixo, Alexandre. Levanta um pouquinho aí. Você acredita que ainda funciona para o seu filho? Né? Porque essa é uma pergunta real, né? Assim, puxa, nós estamos no século XXI, né? E esse modelo de escola tradicional é um modelo bicentenário. A gente não pode querer enfiar esse negócio desse jeito e querer que os nossos filhos gostem e que achem interessante, achem tudo maravilhoso. Eles amam a escola assim, né? Por causa dos colegas, por causa do recreio, principalmente, né? É a parte que eles curtem mais aí, porque tem mais significado. Bom, mas o que a gente faz lá na escola? A gente busca trazer pessoas que tenham as características que nós entendemos que vão fazer com que elas se adaptem rapidamente ao nosso jeito de trabalhar. Que características são essas? Primeiro e mais importante, entender o novo como possibilidade, como promessa.
e não como ameaça. Se a pessoa entende o novo como ameaça, é porque ela precisa de segurança. Se ela precisa de segurança, ela vai ficar muito infeliz lá na Escola da Serra, porque é uma escola que está sempre buscando, está sempre experimentando, está sempre, sabe, ajustando alguma coisa que a gente entende que pode ser melhor. Então, não é uma escola que vai ter uma receita pronta e finalizada para você ficar repetindo. Então, eu preciso de ter pessoas que gostem do novo. Eu preciso de ter pessoas que saibam e que também gostem de trabalhar em equipe, porque é uma diferença que essas mudanças todas que nós imprimimos trouxe para a Escola da Serra, é que o ofício do professor deixou de ser um ofício solitário. O nosso professor não é aquele que fecha a porta e, bom, para o bem e para o mal, ele está lá sozinho no seu domínio, né? Não, nossos professores, em cada um desses salões, ficam 4, às vezes 5 professores disponíveis para os alunos. Então, tudo que acontece ali é responsabilidade de uma equipe de 5 colegas, né? E mesmo nas disciplinas especializadas, por exemplo, a gente tem arte de ponta a ponta, a gente tem, em cada ciclo de 3 anos, nós temos, além da educação física, uma prática corporal. Então, por exemplo, um aluno que comece com a gente no ensino fundamental e que termine no final do ensino médio, ele vai ter 3 anos de capoeira, 3 anos de tai chi chuan, 3 anos de aikido e no ensino médio 3 anos de yoga. E isso dentro do nosso currículo, porque para nós o yoga é tão importante quanto a matemática ou a geografia, porque ela vai contribuir para ajudar ao desenvolvimento de um aspecto, né, daquele ser humano lá, que para nós é super importante também. Então, assim, quando eu acho que eu me perdi aí, ixi, desviei tanto, tá vendo? Desculpa. Mas está ótimo, porque, olha, a história do yoga, se as pessoas já queriam ir para a Escola da Serra, agora mais ainda. E eu, pessoalmente, como professor de judô, acho maravilhoso ter isso ali também dentro da escola, né? Jigoro Kano, que foi o criador do judô, ele dizia que ele criou o judô para a escola, né? E Jigoro Kano ficou muito, muito triste quando ele viu o judô na Olimpíada, porque virou competição. E aí a gente volta para o começo da nossa conversa, né? Essa competitividade exagerada, né? E aí, olha, a Nanda Xavier, que é professora da Escola da Serra, está comentando aqui que o professor tem que ser um mediador entre a informação e o conhecimento, se despir do antigo papel de detentor do conhecimento, né? Exatamente. E aí acho que isso fica muito, muito forte nesse processo. Ô, Tiago, e eu também acho que vale trazer aqui que o Criando Asas é a primeira escola que se conectou à Escola da Serra, né? Ou seja, você pode me ajudar. E a ideia do Criando Asas lá em Birigui é que seja... Porque uma angústia, eu vou falar aqui talvez pelo Sérgio, e se eu falar errado você me corrige, que assim, pela história que eu peguei, né? Muitas pessoas visitavam a Escola da Serra, acham o modelo da Escola da Serra sensacional, e fazer, e agora? O que eu faço com isso quando eu volto para minha escola? E aí eles se organizaram, e aí depois ele pode explicar melhor sobre isso, e o Criando Asas foi a primeira escola a querer participar dessa rede de escolas da Serra, com esse jeito de agir, de pensar a educação. Então eu vivi uma experiência de uma semana com o Sérgio, lá em Birigui, nesse processo de apoio, de formação e de conversa com os professores, e a gente tinha, para o mês de abril, uma semana na Escola da Serra, lá em Belo Horizonte, para conhecer e sentir na pele mesmo, para a gente ir aprofundando e trocando. Isso vai acontecer em algum instante, obviamente. Mas eu participei de algumas conversas com os professores da Serra, com o pessoal do Criando Asas, sobre a construção de roteiros de aprendizagem. Assim, eu fiquei encantado, assim, eu fiquei ouvindo só quietinho no meu canto, mas eu participei de uma conversa do primeiro ciclo lá, que é o Fundamental 1,
que era um papo de um desenho de um sapo, e a pergunta sobre como que a curiosidade se dá a partir das perguntas que eu faço para o sapo, né? Eu achei incrível, tipo, o sapo, se eu beijar o sapo vira príncipe, beleza, que abriu uma linha de pesquisa. Se o sapo nada, bom, não sei, será que o sapo... Então, que perguntas que eu faço para esse bicho, para eu ir aprendendo a partir dessas perguntas, né? Então, eu também mudo o eixo, porque traz a curiosidade, respeita a pergunta, e não é o foco do copo vazio e eu sou o cheio que vou enchendo a cabeça do outro com todo o meu saber. Então, eu me entusiasmei muito quando estive lá em outubro, e aí foi quando de fato decidi entrar no Criando Asas, porque eu falei, se for por esse caminho, eu topo, pelo caminho da Escola da Terra, eu topo, porque aí é uma escola diferente, nós vamos ficar brigando por coisas que não fazem sentido, pelo preço, por classificação do Enem, do vestibular, que são coisas que, para mim, não conversam com a minha crença em educação. É isso, né, Sérgio? Acho que passa por aí também essa prosa. Totalmente. Uai, legal, muita coisa para conversar aí, né? Agora, deixa eu só amarrar lá, porque senão eu achar que eu sou meio... Eu tenho uma viajada ali, mas é porque eu fui falar que mesmo com os professores de disciplinas especializadas, igual Tai Chi, Yoga, arte, teatro, dança, né? Eles também, né? Porque como eles atuam em ambientes específicos, eles também têm seus grupos, né? Que se reúnem toda semana. Então, na Escola da Serra, os professores não são solitários, estão sempre em grupos, sempre trocando, sempre dividindo, sempre criando juntos. E então, trabalhar em equipe é óbvio que é fundamental. E, por fim, só mais duas coisas, né? A pessoa precisa ter muita clareza do que é autoridade, que é uma coisa absolutamente legítima e essencial, como contrapartida da responsabilidade, né? Que todo professor, todo trabalhador tem. E o que é autoritarismo, que é uma coisa que a gente não admite, né? Porque a base das negociações na Escola da Serra, em todos os níveis, em todas as idades, é a igualdade essencial entre todos os seres humanos. Então, o que a gente faz quando tem um conflito? A gente dialoga e a gente busca o entendimento com o máximo respeito. Então, é fundamental que haja essa compreensão muito clara, né, sobre o que é autoridade legítima. E, por fim, aí a gente quer uma pessoa muito bem preparada tecnicamente também, mas não sem as três premissas anteriores serem atendidas, tá? Bom, aí indo lá, Birigui foi um presente que nós ganhamos. Birigui é uma cidadezinha não, né? Uma cidade até já grande, né? Que fica perto de Araçatuba, que é uma cidade um pouco mais conhecida, e eu tive o prazer de conhecer uma das donas desta escola, a Maritela, e uma das coordenadoras que estavam lá na Bet Educar. Eu tive uma participação lá no ano que passou, e aí depois da minha palestra me procuraram, a gente conversou um pouquinho e acabou que a Maristela foi visitar a Escola das Serras, junto com o Alexandre, foi quando ele conheceu, e aí se encantaram e na mesma hora já quiseram que a gente fosse ajudá-los a levar a escola Criando Asas, lá de Birigui, que já existia, para um caminho, né, de inovação, de transformação e tal, segundo essa referência da escola. E aí a gente esteve lá, né, assim, o pessoal todo muito bacana, ficamos muito felizes, porque foram os primeiros, né? Então foi uma sorte para nós, pessoas tão legais, cabeça tão boa, tão, né, com uma concepção de educação tão aberta e uma busca tão sadia do novo, serem os primeiros que nos procuraram. Nós começamos a atuar, e aí veio a pandemia, né? Isso deu uma travada aí um pouco nas coisas, né? O programa já estava todo assim, bem definido como que ia ser, mas a gente vai retomar, né? Assim, a gente não se afastou, né? Assim, a gente se distanciou um pouco por causa disso, porque fisicamente a coisa se viabilizou, mas a gente continua em contato, né, o tempo todo e tal, atuando naquilo que ainda é possível, mas assim que for viável, a gente vai retomar esse trabalho aí, e com vistas a que ano que vem
a escola já começa o ano bem diferente, né? Mas já era uma escola maravilhosa e eu sei que são parceiros os melhores que a gente poderia desejar. E ainda de pinga, né, ganhamos aí o Alexandre aí com essa capacidade dele, essa simpatia, esse preparo que ele tem aí, principalmente como especialista na psicologia e pedagogia do Carl Rogers. Mas, então é isso. E o que mais, Alexandre, que você perguntou? Que você colocou aí? Não perguntei mais nada, não. Acho que era essa história. Agora eu tô com medo. Fala aí, Thiago. Não, é que o Sérgio acabou respondendo uma pergunta que era como os alunos lidam com conflito, né? E acabou, no meio da fala, já retomando isso, né? E aí, né, acho que as pessoas estão muito, muito empolgadas aqui no chat, né? Falando sobre essas experiências, né? Eu vou pegar aqui um comentário da Helena Miyahara, né? Falando de coerência, né? Que coerência nos pequenos atos é fundamental, né? De manter isso, as coisas acontecendo nos pequenos detalhes, né? A Alciele Santos dizendo que lá de trás, quando o Sérgio falou de isomorfismo, que é algo que a gente aprende conceitualmente e pouco colocamos em prática, né? E acho que é isso. Assim, a Maristela está aqui dizendo que que é um puro orgulho com essa parceria, está assistindo também. Então, acho que é isso. Assim, as pessoas estão, enfim, dando parabéns. Tem um comentário interessante aqui dizendo que a escola atual mata a criatividade, endurece tanto os alunos quanto os professores e ela própria. Aí se forma um ciclo vicioso de autodestruição. Achei forte esse comentário e até jogo de volta para vocês aí para falar um pouco sobre isso. Quer falar, Alexandre? Eu acho que é meio por aí, sim, e é engraçado. Vou falar da minha perspectiva do mundo corporativo, que quando chega na empresa, as pessoas pedem agora inove, né? Agora crie. Mas a gente recebeu uma quantidade tão grande de X vermelho ao longo da vida, nas nossas provas, nas nossas ideias, nas nossas conversas que o Sérgio falou no fundo da sala, que eu me recordo na imersão aqui de facilitadores, uma menina contou, uma senhora já, uma jovem senhora, contou que quando ela era menina, a professora pediu para desenhar, olha só, Sérgio, pediu para desenhar um ecossistema. E ela, na cabeça dela, desenhou lá um pasto, uma casa e colocou uma vaca. Mas ela não sabia desenhar a vaca direito. Na visão dela, aquilo era uma vaca, mas parecia um cachorro. E a professora olhou para aquilo e falou assim: isso não é uma vaca, e tirou a nota B e deu nota C para ela, porque o desenho estava errado na visão da professora, um desenho de uma criança. E aí, essa mulher, ela falou que ela implorou para a professora que ela não podia tirar C, porque a família dela não admitia nota menor que B. E depois de um chororô lá, ela disse uma longa prosa, a professora mudou a nota dela para B. Mas ela só se deu conta do impacto disso no processo criativo dela, em uma série de coisas, conversando aqui numa roda na síntese. Foi engraçado isso. Ela falou: agora tô lembrando daquela mulher, como ela marcou minha vida negativamente. Então, como tudo virou ácido da minha... Eu fico lembrando de como eu sou agrônomo, né? Quando o solo é muito ácido, a raiz não cresce, né? Então, às vezes, essa acidez está no nosso entorno aqui, né? E aí não tem como planta nenhuma crescer num meio ácido. Então, tem professor que consegue acidificar o solo e impedir a criatividade. E ele fica lá, ele não está mais presente, mas ele está na mente do outro, né? E as empresas pedem muito, seja criativo, seja inovador. Por isso que eu acho que resolve na escola, na empresa é paliativo, resolve antes. Então essa história da menina, eu tenho várias histórias dessa, como por exemplo um menino que fez um sol verde uma vez, e ele me contou que fez um sol verde, e a professora fez um X vermelho gigante no sol verde, e falou assim: sol não é verde, sol é vermelho, você está errado para uma criança. Então aí eu falo, agora seja criativo. Eu concordo com essa fala aí. Vai lá, Sérgio.
Deixa eu só, antes do Sérgio, desculpa, Sérgio, só para complementar isso é tão louco, porque eu estou na universidade, também na pós-graduação, e, eu coordeno a pós-graduação em comunicação e marketing digital, e que no final os alunos têm que fazer lá um TCC, né? E os meus colegas professores falam assim para mim: Ô Thiago, você é maluco, cara. Aparece cada tema aqui que a gente nunca imaginou. Nós nunca vimos um trabalho acadêmico falando dessas coisas. Como é que você deixa isso? Eu falo: ué, o trabalho não é meu, o trabalho é do aluno. Eu não tenho que deixar nada, né? Eu tenho que deixar ele ser ele, né? Eu lembrei disso na sua fala, né? Porque é isso, assim, os alunos chegam para mim e falam: ah, aqui eu queria pesquisar isso, não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem muito a ver aqui com o curso. Eu falo: não, mas claro que tem a ver, vamos conversar, né? E aí eu lembrei de um projeto do semestre passado, não sei se tem aluno meu assistindo aí, de uma aluna que ela queria ter um cantor chamado Thiago York, que sumiu e depois agora voltou. Ela chegou, sentou na minha frente e falou: Thiago, eu acho que isso foi um golpe de marketing. Eu queria ver se os fãs entenderam assim ou se eles acham que foi um retiro espiritual mesmo. Falei: ué, vai lá e faz, né? E ela fez e tirou uma nota, o trabalho é lindo, e ela tirou uma nota super boa, tal. Mas os outros professores me perguntavam: mas da onde saiu isso, Thiago? Como é que você deixa? Não é isso, né? Não é deixar, né? É deixar ser a pessoa mesmo, né? E aí depois tem aquela frasezinha que é assim: ah, tem que pensar fora da caixa, né? Me irrita tanto essa história de pensar fora da caixa. Me irrita muito, como várias coisas, mas essa é uma que me irrita. Fala aí, Sérgio. Não, eu só ia falar que, né, o que o Thiago estava falando é porque a gente também entende, isso também é uma deturpação, de que educar é tutelar. E quando você tutela, você está matando, né, assim, as possibilidades, a criatividade, né, e a autonomia daquela pessoa, né? Então, educar não é tutelar, ponto. E eu queria chamar a atenção aí para esse caso que o Alexandre apresentou, para quantas inadequações a gente pode identificar ali naquele caso, né? Você vê aí, por exemplo, primeiro a professora falar: bom, isso aqui não é uma vaca. Puxa, peraí, será que ela nunca viu pinturas aí de Salvador Dalí, sei lá de quantos artistas que desenham de forma totalmente abstrata, tá? Será que ela nunca viu aquele quadro lá, por exemplo, Guernica, né? Será que ela ia falar: não, isso aqui não é um touro, isso aqui não é... Sabe? Afinal de contas, por quê? Né? Eu acho que segundo, né, uma outra coisa assim que é muito chocante, né, é a questão da nota, né, que a gente já viu. Para que serve a nota? Aí vai ela, além de falar que aquilo não é uma vaca, aí ela pega e dá uma nota baixa. Agora, por outro lado, eu fiquei pensando: gente, coitado dessa pessoa, né, eu não fiquei sabendo a idade dessa aluna aí, mas eu fiquei pensando numa família que fala... Ela era criança ainda, pelo que eu entendi, ela era criança, já está aí, sei lá quantos, 10, 12 anos, eu não sei. Pensa bem, uma criança que tem esse tipo de ordem não se aceita menos do que B. Então, assim, sabe, estudar o tempo todo com uma espada de Damocles em cima da cabeça, né? Não. Então, assim, é muita coisa equivocada que acompanha a educação, né? Não é à toa que tanta gente não consegue achar gosto nesses processos. É isso aí. Meus queridos, a gente está chegando. Fala, Sérgio. Não, eu queria só para falar, porque você mencionou ali, logo antes dos seus comentários, você mencionou que alguém aí tinha, né, falado que estava curioso para saber como que se resolviam os conflitos, né, lá na escola, e eu já tinha, de alguma forma, dado uma pincelada, mas eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho legal, sabe? Quando você desestressa o processo de aprendizagem, você desestressa todas as relações. Você desestressa a escola. A Escola da Serra, ela é uma escola que, não vou dizer nunca, porque nunca é tempo demais, né? Então, assim, mas é uma escola em que você simplesmente não vê
briga, você não vê problema de disciplina, você não tem aquela confusão que é normal, aquele mal-estar, aquela tensão, aqueles conflitos, aquelas, né, coisas que às vezes explodem, né, e vira uma catarse, às vezes às vezes até com uma certa violência nas comunidades escolares. A gente praticamente não tem isso. Claro, tem diferençazinhas aqui e ali, tem, mas assim, tudo que é resolvido de uma forma muito tranquila, sempre na conversa, no respeito, na escuta. E por que não tem isso? Por que você vai lá na escola, você instantaneamente percebe uma atmosfera de alegria, mas uma alegria serena, de solidariedade, de acolhimento, inclusive das crianças que têm deficiência, no meio dos outros normais. Você vê uma mesa sentando lá, 4, 5 alunos do ensino médio, na hora que você vê um que está conversando e contando casos, falando, você vai ver, um menino que tem uma síndrome de Down, está lá numa boa e tal, porque eles se acostumaram a conviver de uma forma que não é competitiva. Primeiro, porque, como eu expliquei, dentro de cada salão, né, cada um está trabalhando aquilo que negociou com o seu professor. Então, eu sento aqui, tem meu colega ao lado, tem um na frente, tem outro aqui, cada um está fazendo o seu trabalho. Então, eu não estou competindo com ninguém ali, eu estou competindo comigo. Quando eu preciso de ajuda, eu chamo meus colegas, quando eles precisam, eles me chamam, né? Eu posso ter do meu lado uma criança, eu estou, por exemplo, no terceiro ciclo, eu tenho 16 anos, estou lá fazendo equação, sei lá, de segundo grau, que seja, ou estou mexendo lá com probabilidades, eu posso ter do meu lado uma menina autista que está com a mesma idade, mas ela está aprendendo a multiplicar, que é o que ela dá conta. E ninguém tem nada com isso, porque aquele é o trabalho dela, enquanto este é o meu trabalho, aqui é o trabalho do outro. Então, eu não tenho que ficar me comparando com ninguém. Eu não tenho aquele estrelado, aquele bacana, que é sempre o bonzão geral, como eu não tenho aquele que é sempre o ruim, o que está sempre por baixo, entendeu? Porque cada um lá está dando conta daquilo que é o que ele tem que dar conta e o que ele pode dar conta, né? Então, assim, fica uma atmosfera sadia, onde a solidariedade tem muito mais espaço do que a competição, né? Então, assim, é um ambiente bacana mesmo e a solução dos conflitos, ela, sabe, assim, ela é muito facilitada por tudo isso. Vai lá. Meus amigos. Eu sei que o tempo está acabando, mas eu tenho uma coisa para trazer para o Sérgio, uma história que ele contou quando ele foi no Criando Asas, que seria legal ele contar do ambiente, quando você diz que amarraram uma corda numa árvore, e aí o que você observou que a criançada começou a fazer? Você está lembrado dessa história? Das 1000 funções da corda na árvore? Então eu queria brevemente contar por causa do tempo e... Que pena, né? Parece que nem começou direito ainda. Bom, na verdade, essa história que eu contei, né, na verdade foi uma coisa que me impressionou, porque a gente tem muitas árvores lá na escola, a gente faz questão de manter a escola verde, muito simples, né? Uma escola com pouco cimento, o pátio é todo coberto por umas pedrinhas branquinhas, pequenininhas, né? Assim, a gente fez questão de não cimentar e manter tudo muito natural e muito simples, porque a simplicidade é um dos nossos valores, né? Essa ideia de levar as crianças a entender que a gente não precisa desse monte de cacareco que, sabe, a gente fica adquirindo achando que aquilo vai ser essencial para a nossa vida. Não, a vida é simples, ela pode ser simples e é muito melhor a gente aprender a enxergar o que é essencial, né, e separar daquilo que é supérfluo, né, e se ater ao essencial. Então, assim, faz parte desses valores. Agora, e os meninos adoram, né, eles sobem nas árvores e tal, não sei o que, isso faz parte também a gente, né, assim, entende também que eles têm que ter esse direito de se experimentar. Se uma criança não se permite a ela chegar próxima do seu limite, como é que ela vai aprender onde está o seu limite, né? Então, eles sobem nas árvores e tal, e gostavam muito em 2 galhos específicos lá, eles iam, né, se arrastando pelos galhos, e aí se soltavam lá de cima e caíam nas pedrinhas lá. Bom, em janeiro a gente faz a poda das árvores, né? E eu chamei o
cara lá para fazer a poda, expliquei para ele tudo que tinha que fazer, falei dos galhos que nós podia cortar, ele marcou o dia, só que começou a chover, teve uma temporada de 15 dias de chuva, aí quando ele voltou para fazer a poda, eu demorei um pouquinho para descer, que eu estava ocupado, quando eu cheguei lá, ai meu Deus, não gosto nem de lembrar, adivinha o que tinha acontecido? Ele tinha começado a poda cortando os 2 galhos que eu tinha falado com ele para não cortar, né? Então, assim, eu fiquei muito desesperado. Eu falei, os meninos vão me matar, né? Porque eles amavam ficar, né, assim, pendurando os galhos e pulando e tal. E eu falei, meu Deus, mas... E aquela sensação ruim, né? Que não tem jeito do galho crescer de novo rápido, né? E eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Aí eu tive uma ideia, mandei comprar aquelas cordas bem grossas, assim, e amarrei, né, numa árvore, uma lá no alto, amarrei outra, dei uns nós na corda para facilitar assim e tal. Véspera das aulas eu tive essa sacada e pus lá. E numa dessas árvores, eu imaginava, eu tinha posto a corda numa posição que eu imaginava que os alunos iam subir num degrauzinho que tinha ali e balançar nesse sentido. Para isso eu pus a árvore lá e tal. A cantina e as mesas que ficam fora da cantina ficam próximas dessas árvores, de lá, almoçando ou tomando um cafezinho lá, você vê a meninada brincando, né? E eu comecei a ver como que a brincadeira mais bacana que existe para criança é inventar brincadeira. E porque, primeiro, nessa área específica, bom, primeiro eles amaram a corda, as cordas, tal, virou o brinquedo principal deles, a coisa mais simples do mundo, mais barata do mundo. Sim, eles ficaram assim, eufóricos e tal, e não largavam, subiam, desciam, balançavam, rodavam e tal. Mas nessa árvore específica, perto desse degrau, eu comecei a observar todo dia. Primeiro, eles vinham, como eu estava planejando, lá no degrau, e pulavam na corda e balançavam para lá e para cá. Daí a pouco, um descobriu que ele podia balançar, correndo de lado do coisa, ele podia balançar. Daí a pouco ele descobriu que se ele tomasse mais distância e pulasse na hora da corrida, a corda tendia a enrolar em torno do tronco da árvore. Daí a pouco eu estou vendo na hora que ele estava já enrolando, vinha um outro, dava um outro empurrão, porque ele enrolava e aí começava a desenrolar com um impulso, né? Então, assim, gente, aí depois eu comecei a ver eles fazendo acrobacias, né? Ao rodar, eles viravam de um jeito meio de cabeça para baixo, ainda segurando na corda, uma coisa... Posso mandar um vídeo para vocês, se vocês quiserem, que eu cheguei até a filmar. E eu fiquei muito, sabe, assim, impressionado como que realmente, se você dá espaço para as crianças serem crianças, se você entende que um certo risco, claro que a gente não vai correr risco enlouquecido, né? A gente tem responsabilidade pela segurança das crianças, mas certos riscos, você abre espaço para tanta evolução das crianças, né? Eu fiquei pensando, às vezes aparece um pai lá, ou às vezes até uma visita de um educador, fala, nossa, mas você deixa subir nas árvores? Ixi, olha aqui no final do dia, você vê, vai parecer a árvore de criança, entupir de menino lá em cima. Ela falou, mas você não tem medo de cair? Eu falei, olha, medo é uma palavra que eu não gosto muito, né? Assim, mas a gente toma todas as precauções. E me fala uma coisa, você acha que qual criança teria mais possibilidade de cair de uma árvore um dia que ela subisse? Uma da minha escola ou uma de uma escola que nunca subiu numa árvore? Né? Claro que a minha criança vai estar muito mais preparada, porque ela vai ter desenvolvido a sua motricidade muito melhor do que uma escola onde não se pode subir em árvore nenhuma, onde tudo é proibido. E eu vou dizer para você, sabe assim, nesses 15 anos que tem de subir em árvore, nesses 16, aliás, subir em árvore, balançar em corda, pendurar em galho, e tal, né, eu posso dizer a vocês que, na minha lembrança, teve uma queda leve, não teve grandes consequências, não. Quantas crianças eu teria impedido de se exercitar e de testar, inclusive, a sua ousadia, né? Os seus limites, se a gente proibisse isso? Nossa, é muito custo. Tem um certo risco? Tem. Mas a gente fica atento. A gente, quando começa a exagerar e começa a sumir lá nas grimpas, a gente fala, não, peraí. Aí não é por você, é por mim. Eu estou ficando meio grilado aqui, então me faz esse favor, desce aí um pouquinho. Então a gente faz desse jeito porque
a gente entende que corre um risco, digamos, bem calculado, mas é em nome de um aproveitamento assim, gigantesco por parte das crianças. E dos adolescentes também, porque eles também sobem nas árvores. Muito bom. Gente, assim, as pessoas estão dizendo que a nossa próxima live tem que ter 2h30 de duração, né? Que é para a gente ficar conversando o resto da noite aqui, mas a gente tem um tempo aqui, daqui a pouco o YouTube derruba a gente, porque vai falar que ó, esse povo aí fala demais, né? Eu falo. Eu e o Alexandre, então, a gente está muito controlado hoje, Sérgio, você não tem ideia. A gente está controlado, mas é porque... Eu que descontrolei. Mas eu queria fazer a pergunta final aqui para fechar a prosa. Pode ser, Thiago? Por favor. Sérgio, para você, óbvio, né? O que é uma aprendizagem significativa na sua visão? Poxa, bela pergunta, hein? Eu acho que a aprendizagem significativa é aquela em que o estudante consegue enxergar naquilo que ele está aprendendo algo que diga respeito à sua própria vida. Ou seja, ele consegue relacionar aquilo que ele está estudando com algo que tem a ver consigo mesmo, com a sua pessoa, com seus sonhos, com seus projetos, com o seu ambiente, com a sua família, com a sua cidade, com a sua realidade, com o seu país. Ele consegue fazer essa conexão, né? Aí talvez uma pessoa fale assim, mas então ele nunca vai achar uma conexão, por exemplo, para estudar a Revolução Francesa. Depende, porque a Revolução Francesa, se você for entregar, por exemplo, o estudo da Revolução Francesa como um fato isolado, hoje vamos estudar a Revolução Francesa. Definição, a Revolução Francesa foi isso, assim, assim. Puxa, vai ser a coisa mais sem significado do planeta, né? O aluno vai ficar falando, aí eu com isso, não é mesmo? Só que se você começa a questionar a democracia brasileira, né? O momento que nós estamos vivendo atualmente, você começa a levar esse aluno, ou a instigá-lo, ou a desafiá-lo a pesquisar por que essa nossa democracia funciona assim, o que funciona bem e o que não funciona bem, de onde que veio isso, e ele vai andando para trás, ele vai chegar na Revolução Francesa, e quando ele chegar lá, vai ter significado, porque vai vir completando uma jornada de descoberta que ele está fazendo, né, que tem a ver com que começou naquilo que ele está hoje, né? Dá tempo de eu te contar um outro caso, ou vai cair? Bem rapidinho, tem a ver com isso também. Manda bala. Foi um aprendizado que eu tive também. Logo no início da Escola da Serra, lá pelo seu 3º ano, assim, 4º, eu tive necessidade de colocar uma professora substituta lá na escola, porque a que eu tinha, né, e que já estava... A gente ainda não era tão diferente, mas já era bastante diferente. Então, assim, essa professora teve um problema de saúde, ficou afastada, e eu convidei uma outra pessoa para poder assumir. Ela era uma professora de biologia. E aí, um belo dia, eu cruzei no pátio com uma das alunas, uma aluna muito capaz, muito dedicada, muito arguta, e eu falei com ela, Laura, como é que está indo aí com a nova professora? Você está curtindo? Ela falou, era legal. Aquele jeito, assim, que você, né, fica a pulga atrás da orelha, assim. Eu falei, mas o que você está estudando? Você parece desanimada. Ela falou assim, eu estou estudando o sistema digestório. Eu falei, e você acha que você não está aprendendo direito? Não, porque você está tão desanimada. Ela falou, a comida entra por aqui, passa por ali, tá. Eu falei, gente, ela está sabendo. Por que esse desânimo? Não entendi nada, fiquei mesmo com a pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, eu falei assim, aliás, antes dela ir embora, eu falei, mas peraí, Laurinha, por que você está desanimada assim? Logo depois dela me descrever, né, como é que funcionava o sistema digestório, eu falei, você parece estar sabendo direitinho. Ela virou para mim e fez uma pergunta que quase me derrubou no chão. Ela falou assim, e eu com isso? E eu falei, meu Deus do céu, uma menina tão brilhante, como é que ela não consegue enxergar significado numa coisa que está dentro do corpo dela, né?
Não, eu fiquei muito. Isso é que o Piaget chama de desequilibração, né? Eu fiquei totalmente desequilibrado, né, com essa resposta dela e não conseguia entender e fiquei encucado com isso. Quando foi um mês e meio depois, a professora já tinha retornado e ela, né, era outro jeito dela encarar as coisas e tal. E aí um dia eu entro assim na biblioteca, aí tinha uma mesona comprida na ponta de uma mesa, tinha 3 ou 4 meninos lá, numa discussão acalorada, não é tal, o outro, não é aqui, não é lá e tal. Eu fui chegando perto sem falar nada e vi que eles tinham umas anotações cheias de flechinha para lá, para cá, para lá, para cá. E eu olhei e tinha um mapa assim, né, do corpo humano. Aí eu cheguei e falei, uai, gente, que discussão mais bacana, que é que vocês estão fazendo aí? Aí eles falaram assim, sabe o que é, Sérgio? Nós estamos aqui discutindo o sistema respiratório. Eu falei, pois é, então assim, nós estamos aqui, nós já descobrimos que tem uma circulação, que o sangue vem para cá, passa para lá, passa não sei o que e tal, é bombeado para cá. Aí depois vai para o pulmão. E eu falei, sim, mas e por que vocês estão discutindo? Que eu estou vendo que está cheio de flechinha para lá e para cá. Eu falei, não sabe o que é? Nós estamos tentando entender aqui o que acontece com o sangue depois que ele sai do pulmão. Nessa hora eu falei, entendi. Eu entendi. Porque quando eles descobrirem isso, eles vão descobrir a grande circulação e a pequena circulação e vão matar a charada, né, desse todo aí. E nenhum deles vai conseguir falar e eu com isso. Porque vai ser um conhecimento que eles construíram ali. E na mesma hora eu fiquei pensando, entendi a Laura. Aquela professora substituta deve ter chegado um dia e falado, gente, hoje nós vamos estudar o sistema digestório. Vou explicar para vocês. Deve ter desenhado lá no quadro bonitinho, um diagramazinho, explicado que a comida entra por aqui, sai por aqui, não sei o que lá e tudo mais. E eu com isso. Pois é, né? E eu com isso. Meus amigos queridos, eu quero dizer que eu fiquei... E todos esses modelos se repetem, né, Thiago, Exato. nas universidades. Eu com isso estou em todo lugar e a professorinha bem intencionada está em todos os lugares também. Inclusive no mundo corporativo, gente que acha que sabe mais da empresa do outro do que as próprias pessoas que trabalham na empresa, o que eu acho bem louco. Isso é muito louco. Ou de um RH que pensa em soluções para a liderança sem perguntar para a liderança. Então isso é ultra recorrente nas E pede para a gente organizações. chegar lá e falar, você dá curso de liderança? Né? Você dá curso de liderança? É exatamente isso. Tem alguma coisa pronta aí que meu pessoal não tem maturidade para entender, chamar para uma conversa, é melhor você entregar pronto para eles. Essas coisas eu já escutei algumas dezenas de milhares de vezes para adulto, né? Pois é. Mas vamos lá, Thiago, vai, Não, faz as honras. eu queria agradecer muito todos que estão com a gente aqui, a vocês dois, né, Alexandre, pelo convite para participar com vocês aqui. Dizer que eu fiquei emocionado com a nossa conversa, porque eu vejo a educação como uma paixão. Sem paixão a gente não consegue. Eu me emocionei. Desculpa. Eu me emocionei. Desculpa, é tão bonito. Me emocionei porque minha mãe era professora. Hoje eu lembrei muito dela, porque eu contei para minha esposa que lá no meio dos anos 80, a minha mãe ainda tinha no currículo escolar Organização Social e Política do Brasil. E eu lembrei disso porque a gente está num tempo que daqui a pouco vão querer colocar de novo isso no currículo, né? E aí, minha mãe trabalhava numa escola de freiras e ela adotou um livro do Frei Beto de OSPB. E a diretora da escola chegou para ela e falou assim,
mas a senhora tem certeza, né? Será que nós não vamos ter nenhum problema, né, com esse livro desse autor, né? E ela falou, não vamos, porque esse tempo já acabou. O tempo da gente ter problema com alguma coisa. E a nossa conversa aqui me lembrou muito dela. Ela, infelizmente, não está mais aqui, mas está comigo. Então, essa é a razão da minha emoção. E ela dá nome de uma escola, não dá, Thiago? Minha mãe é uma escola. Ela dá nome a uma escola de educação infantil lá em Piracicaba. Que bacana. E esse tempo de quarentena deixa a gente mais sensível, né? E aí, perdi até o rumo aqui. Não precisa. A quarentena está mostrando, Thiago, que o planeta está precisando muito de sensibilidade, né? Eu fico muito emocionado e muito feliz de ver você, sabe, assim, se permitir e demonstrar, sabe, essa sua sensibilidade. Nossa, quem dera que o mundo caminhe, né, após a pandemia para isso, né, para que as pessoas, né, se realmente se abracem a si mesmas como seres humanos e que nós possamos todos nos abraçar uns aos outros como seres humanos e construir uma sociedade humana, uma sociedade que seja para as pessoas, né? E que tudo mais esteja a serviço das pessoas, tudo, sem exceção. Porque, no fundo, são as pessoas que importam, não é? São as pessoas que importam. Com certeza. Eu queria aproveitar, se você me der mais 10 segundos, só para me vou aproveitar e pedir. É só para dizer que, às vezes, né, quando uma pessoa entra em contato com uma experiência diferente de educação, assim, ela fica... Às vezes ela pode ter emoções distintas, né? Pode ficar maravilhada e tal, como já aconteceu comigo, né? Porque a gente não cria nada, né? A gente vai estudando, vai vendo, vai convivendo e a gente vai reconstruindo, né, coisas ou vai construindo sobre outras coisas, né? Toda construção humana tem infinitas mãos, na verdade. Então, assim, mas pode acontecer também de uma pessoa que talvez dê aula numa escola mais convencional ficar meio perdida e ficar, às vezes, achando que o trabalho dela pode não ter tanto valor ou pode estar equivocado. A intenção não é esta, né? Assim, porque eu acho que todo mundo batalha e se você está com a intenção de fazer o seu melhor, nossa, isso, sabe, é o que você tem que fazer e você está super de parabéns com isso. Agora, é super importante a gente ser desequilibrado, né? No sentido piagetiano, aí, no sentido construtivista, que a gente, sabe, de vez em quando a gente se permita abalar em nossas certezas, inclusive se permitindo também ver que, pode ser que esse caminho aqui não seja o melhor, pode ser que tenha um outro aí que possa trazer outros resultados mais interessantes. E conhecer que, sim, podem existir esses outros caminhos, eu acho que é o que a gente pretende trazer para os educadores, né, que entendam aí que se eles se permitirem balançar um pouquinho, às vezes, na hora da aterrissagem, vão aterrissar num patamar um pouco à frente, que vai trazer mais alegria, mais desafio, né, e mais empolgação aí com o ato de educar. Mas, assim, o principal de tudo é a intenção de fazer o seu melhor e de buscar o melhor para os seus alunos. É isso. Maravilhoso. Agradeço demais a oportunidade, viu, gente? Maravilhoso. Nossa, Sérgio, eu adorei, eu quero te agradecer também, quero agradecer ao Thiago que topou essa prosa. Sigam no Instagram o Escola da Serra. Se alguém tiver no chat souber de cabeça o Instagram do Escola da Serra, agradeço que coloque aí. Depois eu deixo no descritivo do YouTube. O da Síntese, o Instagram é síntese_educação.
e clica aí no canal da Síntese também, no sininho, para vocês receberem as notificações do podcast que o Sérgio já fez propaganda. E aí vai ser bom. É isso aí. Eu queria... Obrigadão. Eu agradeço muito, muito, muito feliz, emocionado com o dia de hoje. Eu estava ansioso há dias. Sempre mando mensagem para o Sérgio, já estou ansioso com esse dia. E para mim também. Demais, e para mim também. Você mandou uma mensagem dizendo que estava ansioso. E eu queria agradecer as pessoas todas que ficaram aqui com a gente até o final. Agradecer aqueles que vão ver depois, né, e que estão assistindo depois do ao vivo, porque vai ficar aí gravado. Agradecer as pessoas que vieram me dizer aqui no chat que se emocionar é bom e que se emocionaram junto comigo. E agradecer vocês dois por essa oportunidade incrível. Gente, foi um prazer. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra em breve, porque, né, não dá. Tem muito mais coisa para a gente falar. E eu tenho certeza que vai ter muita gente querendo assistir. Então, hoje... Eu acho que nós vamos fazer a próxima ao vivo de Belo Horizonte. A gente tem que ir para lá. Com certeza. Com certeza. Ao vivo da Escola da Serra. Pô, vai ser maravilhoso. Né? Deixa o vírus sair daqui que a gente corre para lá. Pessoal, então... Não é? Bem-vindos. Pessoal, então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Tudo de bom aí para todo mundo nesse período difícil que a gente está vivendo. Até a próxima. Obrigado.